Evangelho de Marcos, capítulo 14. Estamos meditando em todo o Evangelho de Marcos. Chegamos agora no último dia do ministério de Jesus. Estamos no capítulo 14, já esta será a quarta mensagem. E nesta quarta mensagem eu quero dar continuidade ao tema a humilhação da cruz. A primeira parte dessa mensagem, que compõe dos versos 43 ao 52, vimos o quanto Jesus foi humilhado quando ele foi preso. Então, na humilhação da cruz, Jesus foi entregue, foi preso e entregue por um amigo. Nós vimos isso a semana passada, que foi Judas Iscariotes. Judas já estava planejando esta entrega ardilosa, covarde, eu diria maligna. E de fato ela foi consumada ainda no jardim do Getsêmani, e o sinal foi um beijo. Já vimos as implicações em relação a isso. Também na humilhação da cruz, Jesus Cristo ficou só. Veja comigo, irmãos, o versículo 50. Capítulo 14, versículo 50, a Bíblia diz que então, deixando-o, todos fugiram. Então, na humilhação da cruz, Jesus foi completamente abandonado, conforme ele tinha dito, que todos eles haveriam de abandoná-lo, conforme o texto que a gente viu desde o versículo 29 ao versículo 31. Também na humilhação da cruz, irmãos, vimos que Jesus foi contado com os transgressores. Para se cumprir Isaías 53, Jesus foi tido como um salteador. E nesta ocasião, uma turba ensandecida veio prender Jesus, armados, ao mesmo tempo mostrando que, apesar de Jesus nunca ter demonstrado nenhum tipo de hostilidade, eles precisavam cumprir as Escrituras. E após essa prisão, seguiu-se um julgamento espúrio, um julgamento totalmente fora daquilo que seria normal para um julgamento judeu. E Jesus foi levado então à casa do sumo sacerdote, e lá falsas testemunhas se levantaram contra Jesus, até que o sumo sacerdote se levanta e pergunta se ele não vai responder nada em sua defesa. Veja comigo o versículo 62. Foi o texto que terminamos a semana passada. E Jesus disse-lhe, eu vou ler o 61 que faz mais sentido. Mas ele se calou e nada respondeu. Isso é Jesus, após as testemunhas levantarem contra ele mentiras. Então o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então Jesus lhe respondeu, dizendo no versículo 62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Nesta ocasião, veja versículo 63, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz assim, para que necessitamos mais de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Então, nessa ocasião, na humilhação da cruz, Jesus é acusado de blasfemar contra Deus, pois ele mesmo, obviamente, se intitulou, sendo ele de fato, sendo o Messias, o Filho do Deus bendito. Mas eu não sei se os irmãos lembram,
Mas a semana passada, eu pedi aos irmãos para pular na sequência do texto o versículo 54. Não sei se vocês lembram. E eu quero que você retome comigo ao versículo 54. Porque agora, hoje, na humilhação da cruz, parte 2, nós vamos focar a negação de Pedro. Pedro como sendo também um dos discípulos e apóstolos de Jesus. Ele traz talvez um dos episódios mais constrangedores da cruz, que seria então o momento que Pedro nega ao Senhor Jesus Cristo. Então veja comigo o versículo 54, e depois do 54 você pula para o 66. Então preste atenção, 54, depois o 66. Assim diz a santa palavra de Deus. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. Agora pule para o 66. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Eu vou usar o microfone sem fio. Já sabemos, irmãos, que Jesus está caminhando para o maldito lenho. Esta é a madrugada da sexta-feira. Após Jesus comer a Páscoa com seus discípulos e ali celebrar a Páscoa, ali mesmo já se assumia o momento das trevas, aonde aquele que haveria de trair sairia de dentro daqueles dos seus próprios amigos. Jesus agonizou no Getsêmani, pedindo por 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E nós já entendemos que este cálice é justamente a ira do seu Pai sobre o justo Filho, o Filho de Deus. E dentro deste cálice que Jesus haveria de bebê-lo todo, sovê-lo todo, sem deixar com que uma única gota caísse, estaria ali os nossos pecados. Jesus está resoluto. Jesus se levantou daquela agonizante oração e agora, com o seu olhar altivo para o madeiro, ele está entregue nas mãos dos pecadores. Após ser julgado, após ser condenado por blasfêmia, Jesus ainda tinha uma outra humilhação a passar, ainda naquele ambiente, que seria a negação de Pedro. Pedro, um dos primeiros discípulos. Pedro, aquele mesmo chamado Simão, pelo qual Jesus disse: farei de você um pescador de homens. Pedro, que antes Simão, agora como que um líder entre os 12,
recebeu o nome de pedra, de rocha, porque através do alicerce que é Cristo, ele seria a primeira pedrinha, por assim dizer, aonde Jesus haveria de erigir a sua igreja. O mesmo Pedro que algumas horas antes, cheio de si, resoluto como que alguém intrípido, disse que se fosse possível, entregaria a sua própria vida por amor a Jesus. Agora podemos ver um Pedro vacilante, um Pedro reticente, um Pedro temeroso, um Pedro que vai negar Jesus. Irmãos, na humilhação da cruz, nesta noite eu quero dizer que eu e vocês também somos Pedro. Porque é muito fácil ler o texto sagrado e julgar o apóstolo Pedro. Mas talvez ainda hoje, irmãos, eu e vocês já negaram Jesus. Já negaram a obedecê-lo, a honrá-lo como ele deve ser honrado, a amá-lo como ele deve ser amado. Então, nesta noite, o meu objetivo agora é olhar com mais calma esta cena dramática, esta cena humilhante, aonde o apóstolo Pedro, que tem os pés de barro, apesar de Jesus ter lhe chamado de rocha, ele é Simão, sendo Pedro, Simão, pescador de gente, mas também uma pessoa que, como eu e você, precisamos da graça do Senhor. Na humilhação da cruz, a negação de Pedro revela completamente a solidão de Jesus Cristo. Como estava escrito em Isaías 53, homem do qual os homens esconderam o rosto, homem do qual os homens esconderam o rosto. Versículo 54, atenção. Versículo 54, a Bíblia diz que Pedro, como que em um lampejo de coragem, seguia Jesus, atenção, seguia Jesus de longe. Em nenhum dos outros evangelhos mostram que um outro discípulo fez isso. Nem João, nem qualquer um outro deles, apesar de que João depois aparece no cenário do Calvário. Mas isso é uma outra história para uma outra pregação. Então, quando eles saíram do Getsemane e levaram Jesus acorrentado até a casa de Caifás, Pedro estava seguindo de longe. Comentaristas acreditam que a ênfase de dizer que Pedro estava seguindo Jesus de longe é porque ele estava um tanto quanto reticente em ser descoberto. Até porque sabemos, irmãos, que horas antes, poucas horas antes, ainda na escuridão do Getsemane, foi o apóstolo Pedro que pegou uma espada e tentou reagir contra a prisão de Jesus. Irmãos, nós sabemos a trajetória do apóstolo Pedro. Sempre entre eles, o líder, o que falava, o que dava para a liderança do colégio apostolado, por assim dizer, a voz. Vemos em 8:32 que Pedro repreende Jesus para que ele não vá à cruz. No capítulo 10, versículo 28, mais uma vez, ele argumenta com Jesus. E no capítulo 14, 29 a 31, ele diz resolutamente que entregaria a sua própria vida no lugar do Senhor Jesus Cristo. Mas não bastou alguns minutos para que Pedro dormisse no Getsemane. Sim, os seus olhos estavam pesados por tristeza, mas Jesus tinha dito: Pedro, Pedro, nem por um momento você vigia. Veja comigo, irmãos, capítulo 14,
versículos 37 e versículo 38, veja como é interessante que Jesus se dirige especificamente a Pedro. Chegando, achou-os dormindo e disse a Simão, a Pedro: Simão, dormes, não podes vigiar uma hora sequer? Porque Jesus já sabia, irmãos, Jesus já sabia que Pedro seria testado, que Pedro seria provado, e na realidade em um outro evangelho, em Lucas capítulo 22, versículo 31, a Bíblia diz que Jesus revela que Satanás pede autorização a Jesus para provar Pedro. Isso o evangelho de Marcos não revela, mas o evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, claramente diz isso. Aonde Satanás pede a Jesus e Jesus diz assim a Pedro: Pedro, ainda esta noite, Satanás te reclamou, te pediu para te cirandar como um trigo. Pedro estava sob grande pressão. Pedro estava sobre uma intensa provação. Por isso que Jesus queria que ele orasse e que ele não dormisse. Apesar de Jesus dizer que seu espírito resoluto estava pronto, ele ainda habita na carne, e a carne é fraca. Pedro, seus pés são de barro, Pedro. Você não pode, pela força do seu braço, vencer as tentações. E quem de nós, irmãos, pode vencer as tentações? Porque todos nós, hoje somos Pedro. O espírito já está resoluto pela graça de Deus, mas a carne precisa de vigilância. E Pedro já sabia disso. Mas ainda ele está de longe a olhar aquele espúrio julgamento. É nessa hora, então, irmãos, que Pedro começa a ser colocado à prova. A Bíblia diz, irmãos, que ele ainda dentro do pátio do sumo sacerdote, versículo 54, agora versículo 66, a Bíblia diz que chegou uma criada, a criada do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, eu estou no versículo 67, vendo a Pedro, que estava se aquecendo, certamente em um dos lugares como uma lareira, a noite era fria, a madrugada era congelante, enquanto ele se aquentava, a Bíblia diz que ela olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Pela boca desta mulher, Satanás coloca Pedro na ciranda. Satanás coloca Pedro no holofote das trevas. Será que Pedro cairia na tentação? Será que ele se levantaria resoluto e diria diante de todos: sim, eu sou entre aqueles que o Nazareno escolheu? Claro que não, irmãos, porque o próprio Jesus já tinha profetizado. O próprio Jesus já tinha dito, ainda no versículos 29 a 31, que antes do amanhecer, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria, para mostrar a Pedro o quanto ele necessita de Jesus, o quanto os seus pés são frágeis, o quanto o seu coração é vacilante, o quanto Pedro a pedra é Simão o pescador. Eu quero dizer aos irmãos que os outros evangelhos também narram a negação de Pedro. E há poucas diferenças na narrativa. A dizer que Mateus, Lucas e João diz que o galo cantou apenas uma vez. E Marcos diz que o galo cantou 2 vezes. Não entre em questão em relação a isso, porque não tem desacordo com a Bíblia.
Conforme a narrativa de Marcos, o autor do evangelho quis destacar que o animal cantou 2 vezes em sequência, durante as negações de Pedro. E apenas relembrar aos irmãos, coisa que eu já disse, que galo aqui é galo mesmo, tá? Esqueça videozinhos de TikTok. E esses videozinhos que querem dizer que não é galo mesmo. E era uma maneira do povo antigo tentar fazer uma aferição do tempo, se está amanhecendo ou não, sendo aqui a 4ª vigília da noite. Não quero me ater, então, à questão de 2 ou 3 vezes. Agora veja versículo 66 ao versículo 68. Após a criada reconhecer Pedro, olha a resposta de Pedro, irmãos, versículo 68. Ele negou e dizendo assim: não o conheço. Que triste, irmãos. O homem que passou 3 anos, cerca de 3 anos com o Nazareno, dormiu, comeu, andou, acampou com Jesus, viu os milagres, viu os sinais, viu as pregações. Ele olhou no fundo dos olhos daquela criada e disse: eu não conheço. Você poderia entrar na mente de Pedro agora? Por que ele fez isso? Ora, estava escrito, Jesus tinha dito: você vai me negar. Mas com isso, Pedro não é um fantoche, Pedro não é uma marionete. Pedro é um ser humano que tem decisões próprias, concorda? Claro que sim. Ele não é um robô, ele não é uma inteligência artificial que recebeu um comando. Ele é gente. E a pergunta é: por que ele negou? Esta era a tentação. Estudiosos elencam algumas possibilidades, uma delas, de fato, medo. A ocasião estava muito confusa, havia uma atmosfera de hostilidade. A própria reunião escusa do Sinédrio foi muito visceral, pois no versículo 65, eles já começaram a cuspir e a bater em Jesus. Então, diante desse quadro, Pedro ficou temeroso. E por isso que ele queria seguir Jesus de longe, em um ambiente um tanto quanto confortável. Eu sigo Jesus, olha, eu não nego Jesus não. Contanto que ele esteja de longe, eu estou olhando de longe para ele. E ele nega Jesus. Não conheço. Versículos 69 a 70, mais uma vez o episódio se repete. A Bíblia diz que ele negou outra vez, mas é no versículo 71 que a negação se consuma, obrigado, através de uma solene palavra. Veja versículo 71. A Bíblia diz que outra vez ele o negou. E ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse de quem falas. A palavra praguejar, irmãos, atenção, é a palavra amaldiçoar. No versículo 71, eu não sei se você está usando uma versão que diz: ele começou a amaldiçoar. Certamente Pedro usou palavras pesadas. E isso traz uma
uma profundidade na negação dele. Não foi somente dizendo assim, não conheço não, sabe, querendo se sair. Não, ele começa a praguejar, a amaldiçoar. E por fim ele jura. Para um judeu isso era muito sério. Ele solenemente, o texto diz, que ele diz, eu juro que não conheço este homem. Veja comigo, irmãos, versículo 72. E o galo cantou. Foi a segunda vez que o galo cantou. E nessa hora, solidificou-se a negação. Em nenhum momento a Bíblia diz que Pedro menciona o nome de Jesus. Ele diz, eu não conheço este homem. E a pergunta que deveríamos também levantar é, por que 3 vezes? Podemos talvez imaginar, não como um número meio que misterioso ou místico, melhor dizendo, mas como quem peca contra o Senhor de forma deliberada. Tanto eu como vocês talvez já passaram pela situação de que Deus, ele dá oportunidade a você a se arrepender. Mas nós caímos na tentação 1, 2, 3 e até mais vezes. Creio que não há nada místico aqui. Creio apenas que é a graça de Deus dizendo, arrepende-se, Pedro. Mas, pastor, Jesus não já tinha dito que ele ia negar? Já! Mas Pedro tem a chance de não fazer. Claro que na soberania de Deus, isso não há contradição. Na soberania de Deus, Deus responsabiliza Pedro, dizendo, Pedro, você teve a chance. E essa foi a 3ª vez. E o sinal é, o galo cantou. Naquela noite fria, naquela madrugada de sexta-feira. Veja versículo 72. Pedro caiu, a pedra se torna de barro e se despedaça. Mas existe uma frase no versículo 72, irmãos, que deveríamos nos apegar a ela, atenção. Versículo 72. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Sim, ele lembrou-se da profecia. Sim, ele lembrou-se que Jesus estava orando por ele. Sim, ele lembrou que aquele momento era o momento das trevas. Sim, ele lembrou. Mas ele lembrou das palavras do seu mestre. Aquelas doces palavras que há 3 anos ele ouvia. Ele lembrou que o seu mestre disse a ele, Pedro, esta noite você vai ser testado por Satanás. Mas eu já orei por você. Ele lembrou da doce voz. E o texto diz que após lembrar-se disso, após o galo cantar 2 vezes e 3 vezes ele negar Jesus, a Bíblia diz que pensando nisto, chorou. Outros textos vão dizer, irmãos, que ele chorou amargamente, copiosamente.
Pedro estava no chão e era necessário que ele fosse para o chão. Irmãos, tem hora que precisa que Deus nos coloque no chão. Às vezes estamos altivos demais, capacitados demais. E é como se Jesus dissesse: não é assim. Dependa mais de mim e menos de você. E Ele deixa, irmãos, que venhamos a cair e a tropeçar. Sim, envergonha o seu nome, sim. É humilhante para Jesus, sim. Mas é nessa hora, irmãos, que vasos de barro quebrado começam a ser restaurados pelo Senhor. Deixa eu lhe dizer que o mesmo Jesus que disse: Pedro, esta noite você vai me trair, é o mesmo que vai pegar Pedro pela mão e vai começar de novo a restaurar aquele vaso, para que ele se torne um vaso de bênção ao seu Senhor. Por isso que o Evangelho de João, irmãos, nos diz que após a ressurreição, inclusive uma pequena nota de rodapé, na ressurreição Jesus disse que todos deveriam voltar para a Galileia, mas especificamente um deveria estar lá. Amigo, apenas dando um pouco de spoiler para as próximas mensagens. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Jesus já tem ressuscitado. E ele vai à Galileia para apresentar-se glorioso aos seus discípulos. Capítulo 16, verso 7, o texto diz: mas ide e dizei aos seus discípulos, e dizei a quem? A Pedro, que ele vá adiante de vós para a Galileia, ali o vereis com ele, como ele vos disse. A pergunta, irmãos, é por quê? Atenção, por que que Jesus especifica o nome de Pedro? Por quê? Porque ele caiu, irmãos, e ele precisava ser restaurado. Este Deus, Jesus, é o mestre da restauração do caído e do verdadeiro arrependido. Porque o choro de Pedro não foi um choro de remorso, igual a de Judas Iscariotes, que não se arrependeu. A tristeza de Pedro era de fato para a sua salvação, para a sua conversão, para voltar sem arrependimento, em mudança de mente, porque ele sabia o que ele tinha feito. Como diz o Salmo 32, versículos 3 a 5, o salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Porém, confessando-te o meu pecado, tu me perdoas e tu me restauras. Confessar o pecado, irmãos, muitas vezes é doloroso, eu diria, todas as vezes é doloroso. O choro, o pranto, o pó e a cinza, a humilhação diante de Deus faz parte do processo, mas Jesus só vai nos restaurar se nós nos quebrantarmos. Jesus não quer ninguém olhando no altar dele dizendo: ó Jesus, eu sou aquele que dou o dízimo. Como disse o fariseu, Jesus quer aquele que diz, que antes de chegar na sua presença já diz: não sou merecedor. E Pedro precisava de passar por este processo.
Conforme os salmistas, no Salmo 51, versículo 3, a Bíblia diz que Ele conhece os seus pecados, as suas transgressões estão sempre diante dos seus olhos. E contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Pedro sabia disso, agora não era hora para transferir culpa. Porque quando a gente se arrepende do pecado, irmãos, a gente não se justifica. A gente não transfere culpa. Sabe uma evidência que alguém não se arrependeu? É quando alguém diz assim: também fulano, eu fiz, mas também cicrano não se arrependeu. Porque o salmista diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, Senhor. O arrependido, irmãos, não coloca a culpa nas circunstâncias. Pedro poderia dizer assim: também, Senhor, a situação lá estava tensa, havia uma hostilidade, eu poderia ser preso e morrer. Não, a Bíblia diz que Pedro ele desaba em um choro. E que já vamos ver o conteúdo desse choro na presença do Senhor. É necessário, irmãos, para que aquele homem de barro voltasse a ser Pedro a rocha, era necessário ele ser quebrantado, humilhado, para que ele pudesse de novo ser restaurado. Por isso que Jesus, quando vai restaurá-lo, já em Tiberíades, no mar da Galileia, na ressurreição, em João capítulo 21, versículos de 15 a 17, a Bíblia diz que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a resposta foi: sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro, já entristecido, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, por que 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro se ele amava Jesus? Por que 3 vezes? A Bíblia não diz, mas eu fico muito confortável para dizer que ao amanhecer do dia, naquela margem do Mar da Galileia, especificamente em Tiberíades, que era no Mar da Galileia, uma região de Cafarnaum. Quando Pedro vai pescar, e alguns estudiosos acreditam que ele está ali tão desanimado que ele ia desistir de ser apóstolo. E ele vai pescar e ele não pega nada a noite toda. E Jesus aparece à beira da praia, dizendo: homens, tem alguma coisa para comer? Aí imagina uma ruma de pescador dentro de um barco, sem ter pegado nada a noite toda. Dá vontade de dar uma resposta, não dá? Uma resposta mal criada. Não. Lança a rede ao lado direito. Ao comando daquela voz. Depois vão para João 21 e leiam, eu estou parafraseando. Ao comando daquela voz, Pedro diz: parece que é o Senhor. E eles lançam a rede, e a Bíblia diz até a quantidade de peixe que eles pegam. E Pedro, ainda desnudo, pula do barco e sai nadando até Jesus. E já na areia da praia do mar de Tiberíades havia peixes fritos naquelas brasas vivas, estalando, cheiroso. E Jesus já está recepcionando eles de novo por uma ceia. Agora é peixe. E ele pega Pedro para o lado e diz: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E ele diz isso por 3 vezes. Por que será?
Fica aí o seu pensamento como fica o meu. Sim, Senhor, eu te amo. Esse Pedro está restaurado, irmãos. É este Pedro que prega um sermão em Atos capítulo 2, que cerca de 3.000 almas se convertem. É este Pedro que sofre por causa de Jesus diante do mesmo sinédrio, diante dos mesmos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Atos capítulo 4, 17 a 20. É este mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, está resoluto a dizer: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não mais vai negar o nome de Jesus. Ele agora está com seus pés firmes na rocha que é Jesus. É o mesmo Pedro que é açoitado em Atos capítulo 5, e a Bíblia diz que quando ele sai do açoite, eles saem alegres, porque eles foram achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Agora Pedro está restaurado, irmãos, e é o mesmo Pedro que após anos de ministério, escreve a sua última carta, a sua carta, por assim dizer, primeira e depois teve a segunda carta, e ele plenamente em seu ministério, ele diz, agora vamos para a 1 de Pedro, capítulo 5, e eu quero concluir esta mensagem. 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro, a rocha, porque estava firme na rocha angular, na rocha de esquina que é Jesus, sabendo que não pode nada sem Jesus, sabendo que depende totalmente de Jesus. 1 de Pedro capítulo 5, ele diz, a partir do versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, ou seja, eu sou pastor, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Então ele, como um pastor, ele está dizendo a outros pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando, atenção ao verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Irmãos, Pedro estava de pé, mas antes de estar de pé, ele precisou estar de joelhos, chorando arrependido pelo seu pecado. E agora, restaurado por Jesus, ele apacenta o rebanho de Jesus. Pastor, o que será que Pedro orou? Chorando amargamente porque negou Jesus 3 vezes. Quero dizer aos irmãos que o texto, que a Bíblia não diz diretamente, mas eu queria usar as palavras de Pedro na sua carta para, como se em um exercício de imaginação a gente pudesse botar as palavras dele aqui na boca dele quando ele negou a Jesus. E eu quero concluir dizendo assim, 1 de Pedro capítulo 5, versículos de 6 a 11. 5 de 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, bradando, buscando alguém que possa tragar. Ele aprendeu, irmãos, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se completam entre os vossos irmãos no mundo. Versículos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém e amém. Pedro aprendeu em quem ele deve confiar. Não na carne, irmãos, não no braço, mas só em Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que foi humilhado, inclusive talvez pela pessoa mais próxima dentre os 12. Dentro dos 12 tinha 3, e desses 3 o líder, Pedro. A pergunta que eu lhe faço hoje é a seguinte: você tem negado Jesus? Você está seguindo Jesus só de longe? Porque você não quer se envolver. Até porque, pastor, seguir Jesus de perto é perigoso. Vai incomodar pessoas. O diabo vai se levantar. Então deixa eu ficar de longe mesmo. Deixa eu ficar me esquentando aqui na fogueirinha, tão confortável. Tão confortável. E aí eu nego Jesus, tem problema não, ele está ali longe, nem conheço ele. Quando a coisa apertar, eu nego ele. Deixa eu dizer para mim e para vocês, isto é uma vergonha para Cristo. Pois Jesus procura discípulos que se comprometem com Ele até o fim, até o final. E se necessário for, de fato sofrer por causa do seu nome. Agora isso, irmãos, a gente não faz pela força do braço. Isso a gente faz dependendo de Jesus, dizendo: Jesus, me ajude. Me ajude no momento da provação. No momento que eu estiver na iminência de te negar, me ajude, Senhor. Quando eu estiver com os meus colegas de trabalho, quando eu estiver fazendo aquela negociação, quando eu estiver na escola, quando eu estiver na faculdade, quando eu estiver entre os meus familiares, me ajude, Senhor, a eu não te negar. Me ajude, Senhor. Mas mesmo assim, se você tiver negado Jesus, hoje é a hora de você lembrar da sua voz, dizendo: arrependa-se, se quebrante diante de mim, para que eu possa te restaurar e te usar de novo. Como se hoje Jesus dissesse para mim também e para você: vem cá, você me ama mesmo? Se você me ama, deixe eu te restaurar. Que Deus nos ajude, irmãos, a seguir Jesus de perto. Haverá riscos, mas Ele é digno disso. Siga Jesus de perto. Mesmo com medo, dependa dEle, que Ele vai nos fortalecer. Não o negue, mas se negarmos, volte-se à cruz, porque lá é o lugar da restauração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. E assim como Pedro, eu sou
E acredito eu também que muitos dos meus irmãos aqui se entendem da mesma forma. E nós não o negamos apenas 3 vezes. Tem muito mais o quanto o negamos. Mas que o Senhor nos ajude, que ache em nosso coração ainda a lembrança da doce voz de Jesus, para que venhamos a nos humilhar debaixo de tua mão. Saber que o nosso inimigo está ao nosso derredor, querendo que neguemos o seu nome. Então, prostrados, arrependidos, ajuda-nos, ó Deus, a nos erguer dos nossos pés de barro e nos firmar na rocha que é Jesus, e assim poder servi-lo para a honra e glória do seu nome. Senhor, se há alguém em nosso meio aqui que está seguindo ao Senhor apenas de longe, em seu canto confortável, que hoje seja o dia do quebrantamento, do arrependimento, da confissão, quem sabe do choro, para que haja restauração. E aqueles que estão firmados em tua palavra, sempre possam lembrar que os pés são de barro e que na graça do Senhor precisamos depender para poder viver para a honra e glória do Senhor. E se há alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus, não pode nem negá-lo, porque realmente, de fato, nem o conhece. Que esta pessoa se quebrante ao arrependimento para a salvação, para que saia daqui hoje não somente transformado, mas purificado dos seus pecados e resoluto a seguir Jesus até o fim, na dependência do Senhor. Que hoje à noite seja o dia de salvação também. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus, daquele que nos amou até o fim, daquele que foi humilhado até chegar à cruz, daquele que todos os dias nós o negamos, mas mesmo assim, Ele está pronto a nos restaurar. Aquele que é a rocha, aquele que é digno da nossa completa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.